O que move um homem a trair seu próprio amigo? Que tipo de dor e sofrimento a traição causa? Em 2017, um estudo científico mostrou que a traição é a segunda maior causa de estresse no mundo, ficando atrás apenas do divórcio. Talvez você esteja pensando que não se trata de um problema tão grave, que a traição não acontece no seu círculo social. Infelizmente, essa situação vivenciada por Jesus e seus discípulos é algo que ainda ecoa em nossas vidas. É justamente para nos ensinar sobre a traição, suas causas e consequências, que a história de Judas Iscariotes, o traidor, o discípulo de Jesus que o vendeu, ainda merece ser relembrada hoje. Neste episódio do podcast, vamos refletir sobre a figura de Judas e como sua história ainda nos ensina lições valiosas para os relacionamentos modernos. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, mas por que ele se tornou o traidor supremo? De discípulo a traidor. A Bíblia nos conta que Judas era o responsável pelas finanças do grupo. Ele, inclusive, era elogiado por Jesus por sua administração. Judas era um líder nato, outrora um dos 12, um dos mais próximos de Jesus. Judas era quem tinha o dom do eloquente, falava com paixão, coragem, ousadia, entusiasmo e liderava bem, mantinha ordem, levava adiante. Dizia-se que Judas era o cérebro do grupo, outrora um dos 12. Entre os discípulos, Judas era considerado o melhor, o mais inteligente, o mais eficiente, o mais dedicado, o mais assíduo, o que mais buscava Jesus, o que mais queria saber, o que mais pregava Jesus. Judas era o arquetípico discípulo dedicado. Mas por que, então, traiu Jesus? A resposta para essa pergunta está em Judas 1,15, onde lemos: "E Judas Iscariotes, que o traiu, quando estava entre eles, foi buscar figos e comprou figueira." Judas se entregou a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, quantia irrisória. Afinal, o que eram 30 moedas de prata? Era o preço de um escravo. Era o salário de um dia de trabalho. Era o pagamento de uma pessoa pobre. Judas, outrora um dos 12, trocou seu mestre Jesus por 30 moedas de prata. Qual o valor real de Judas para o seu grupo? Afinal, 30 moedas de prata. A primeira lição que encontramos na história de Judas é que, infelizmente, há pessoas que estão dispostas a trair quem ama por 30 moedas de prata, por interesses, valores e ideologias. Reconheça o impacto da traição na sua vida. Em Judas, encontramos um exemplo de traição. Judas traiu a confiança de Jesus. Ele traiu o chamado. Judas traiu o grupo. Judas traiu a missão. Judas traiu a si mesmo. Judas traiu tudo por 30 moedas de prata. Judas traiu o amor, traiu a amizade, traiu a cumplicidade, traiu a fraternidade. Reconheça o impacto da traição na sua vida. No relacionamento, a traição causa feridas profundas, traumas, mágoas, ressentimentos, medos, inseguranças, dúvidas, desconfianças. Traição de confiança. Judas representa a traição de confiança, a traição do chamado, a traição da fraternidade, a traição da missão, a traição do amor, a traição da amizade. Judas simboliza que a traição pode acontecer no lugar mais próximo e seguro, que a traição pode acontecer no local de maior intimidade, cumplicidade, fraternidade e pertencimento. Judas simboliza que a traição pode vir de quem menos esperamos. Impacto cultural. Judas impactou tanto a cultura, a história, a sociedade, que o nome de Judas se tornou sinônimo de traição. Judas, portanto, ultrapassou o tempo histórico em que viveu. Judas, infelizmente, vive em cada um de nós, pois todos nós temos a possibilidade de trair. E Judas nos mostra que podemos trair em diferentes formas. Podemos trair na forma de adultério, de mentira, de calúnia, de fofocas, de injustiça, de egoísmo, de ambição, de ganância, de inveja, de ciúme, de orgulho, de preguiça. No final das contas, o que move um homem a trair seu próprio amigo?
A resposta para essa pergunta está em Judas 1:15. E Judas Iscariotes, que o traiu, estava entre eles, foi buscar figos e comprou figueira. Judas se entregou a Jesus por 30 moedas de prata. Reconheça o impacto da traição na sua vida. Tenha cuidado com as amizades. Valorize os relacionamentos genuínos. Não troque seu caráter por 30 moedas de prata. Amigos, que a história de Judas continue sendo uma lição para a nossa vida. Um abraço.